Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos assistem nessa sessão, a todos que nos assistem virtualmente e também a imprensa que sempre acompanha os trabalhos da Câmara, meu muito boa noite. É óbvio que eu vou falar sobre a questão do arquivamento da denúncia que nós tivemos hoje em votação aqui na Câmara e dizer que eu entendo que o correto mesmo é a gente nem ter aceito a denúncia, porque, na verdade, desde que ela foi feita, já estava clara a intenção de quem fez, do denunciante, em afetar o processo eleitoral na época, né? Porque, como todos sabem, né, estava envolvido no processo eleitoral, eu era candidato, e a denúncia veio na melhor hora para afetar a candidatura, com um conteúdo que não tem como prosperar, porque eu vejo que no mérito da questão, já na defesa que foi apresentada previamente por mim e pelo vereador Pete, já fica demonstrado claramente que não houve o cometimento de ato ilícito, né, de ato contra o decoro parlamentar. Nós, né, tanto eu como o vereador Pete, temos conhecimento amplo do regimento que nos rege, a todos nós vereadores e que rege essa Câmara, e nós jamais fizemos algo que atentasse contra o regimento interno. Ou seja, a minha segurança com relação a não ter feito nada errado é muito grande, só que no momento em que a denúncia veio e que acontece, ela veio para chacoalhar o processo eleitoral, e isso aconteceu, né, porque colocou em dúvida a nossa conduta, colocou em dúvida a nossa honestidade, e quando se coloca em dúvida isso, as pessoas não tiveram tempo para saber o desenrolar de um processo como esse, não tiveram tempo para que a análise da defesa fosse feita. Então, durante o período eleitoral, ficou o quê? Ficou só a denúncia. Olha, os vereadores supostamente fizeram algo errado, mas a nossa defesa não pôde ser apresentada ao público, né? A análise do mérito não pôde ser apresentada às pessoas. Então, como é que ficou o julgamento das pessoas que estavam analisando essa questão? Ficou prejudicado, não por causa das pessoas e nem por causa da Câmara ou dos vereadores ou da comissão, né? Não tem relação com o trabalho dos vereadores, mas sim com o período em que foi apresentada a denúncia, que exatamente no prazo que ela tinha, ela não permitiu que a gente desse a nossa versão e a nossa defesa antes de concluir o período eleitoral. Então, assim, eu entendo que o correto realmente é o arquivamento da denúncia. Eu até preferia que o arquivamento fosse pelo mérito, não pela questão do prazo, né? Mas pela análise do mérito também, porque eu entendo que nós, né, eu e o vereador Pete, fizemos nossa defesa para a comissão, e lá estava claro que, para quem está nos assistindo, a denúncia envolvia a questão de que quando eu saí em 2017, quando o vereador Pete saiu em 2017 por um mês, que a gente se licenciou, de que a gente teria feito um acordo financeiro com os nossos suplentes, ou seja, que isso acontece em outros lugares, em vários lugares do Brasil, em câmaras, até no âmbito federal, estadual, de que a gente sairia, o suplente assumiria, mas ele tem que devolver o salário ou parte do salário para a gente. Isso jamais aconteceu. Isso é mentira. Isso não é um fato. Ou seja, as pessoas que dizem, não, mas tem que analisar, não, mas isso vai acabar em pizza. Gente, que pizza? Na verdade, não houve esse pagamento, não houve esse ressarcimento por parte dos suplentes. E é esse o artigo que a denúncia diz que foi ferido, de que nós teríamos nos afastado e recebido dos nossos suplentes um valor em compensação por essa saída. E isso não aconteceu. Então, eu vejo que o arquivamento da denúncia é o resultado correto, apesar de que eu gostaria que fosse o arquivamento também pelo mérito, porque, como eu falei, como a gente não cometeu ato ilícito, poderia ser também pelo mérito, porque já ficou claro na defesa prévia de que não houve esse acordo com os suplentes, né? Inclusive, os suplentes poderiam ser testemunhas disso, já que não houve esse fato que foi a nós imputado incorretamente. Mas, ok, o arquivamento
né, finaliza a denúncia. Então, o objetivo final, que era justamente parar com essa denúncia que não tem cabimento, finaliza hoje. Então, os prejuízos causados pela denúncia jamais serão recuperados, né? Não tem como saber. Eu, né, participei do processo eleitoral, fiz uma votação expressiva, mas não o suficiente para continuar na Câmara, e a gente nunca vai saber quantos votos de diferença a existência do processo teria ou não. Isso não tem como saber porque é subjetivo. Mas eu trabalho há 19 anos no serviço público e jamais respondi a um processo sequer, nenhum processo, em quase 20 anos de carreira pública, mais 4 anos como vereador, jamais respondi um processo e digo, até hoje, não tenho nenhum processo. Né, como a gente falou, essa denúncia veio com base num inquérito que existe, sim, que é um inquérito em relação à contabilidade do Partido Progressista, né, do qual eu faço parte, o vereador Peixe faz parte. Não é um processo em relação a recebimento de valores pelo vereador Peixe, pelo vereador Marco. Isso não é foco da investigação que existe em relação ao Partido Progressista, que é sim um desdobramento do caso ainda, né, da prisão do vice-prefeito no ano passado, que desdobrou numa investigação em relação ao partido, a existência ou não de um caixa 2 dentro do partido, mas o processo não tem relação direta com qualquer recebimento de valor pelo vereador Peixe, pelo vereador Marco. Então, isso tudo se misturou de uma forma super conveniente para o período eleitoral, para que deixasse as pessoas, a população, em dúvida sobre a lisura, sobre a honestidade dos vereadores que foram denunciados. Então, o arquivamento é o que tem que acontecer, porque, e eu parabenizo os vereadores, não em forma de agradecimento, mas por perceberem que realmente a continuidade desse processo não levaria a lugar nenhum, tanto por decorrer o prazo, até porque quando ela foi apresentada já não havia prazo para uma cassação de mandato nesse ano, mas ela foi apresentada com cunho eleitoral. Então, para que ela foi apresentada, para quem fez a denúncia, o efeito já estava ok, só com a denúncia, não importando qual seria o resultado dela. Então, o desfecho dessa situação, e eu até estou falando de uma forma um pouco mais incisiva, porque acaba sendo um desabafo, porque, né, me antecedeu o vereador Dagmar Nogueira, que né, bradou aí que tinha que continuar, mas ele, pelo visto, ele não, né, talvez não teve acesso à nossa defesa no processo, porque ele não faz parte da comissão, mas com certeza não teve, porque se ele tivesse, ele já ia ver que o arquivamento é o caminho natural, porque não houve cometimento de nenhum ilícito. Então, a investigação iniciou, mas não havendo ilícito, ela não pode culminar numa cassação de mandato. E o vereador sabe que é assim, até porque o vereador Dagmar também foi objeto de um processo de cassação nessa nossa legislatura, né? Se eu não me engano, foi no primeiro ano, inclusive, nós recebemos uma denúncia também do mesmo denunciante que agora fez essa denúncia contra o vereador Peixe, contra o vereador Marco, com relação a atos do vereador Dagmar, lá no primeiro ano. E a denúncia também foi arquivada, na verdade não foi aceita na época, né? Porque na análise prévia do mérito foi definido que não deveria prosseguir, assim como foi essa, vereador Dagmar. Então eu não vejo com tanto espanto quando os vereadores que têm que fazer uma análise imparcial de um processo decidem pelo seu arquivamento quando veem que ele não deve prosseguir. Nós tivemos pedido de cassação do vereador Fernando Malon aqui nesse mandato, né? O vereador Fernando Malon, que está na justiça hoje condenado a 10 anos de prisão em primeira instância, teve um pedido de cassação que, na análise do mérito, como não era a condenação dele não era dessa legislatura, não deveria continuar o processo de cassação aqui. Então, também não teve continuidade. O vereador Jaime também passou por um processo parecido. Então, eu vejo que as pessoas que estão nos assistindo têm que entender que hoje a coisa mais simples é formalizar uma denúncia em relação a alguém na Câmara, e uma simples denúncia, no olhar de muitas pessoas, já vira uma culpa.
e você pode denunciar qualquer coisa de qualquer pessoa, de qualquer vereador que aqui está. E assim vai continuar sendo na próxima legislatura. O cidadão que quiser fazer uma denúncia contra o vereador, vai lá e faz. Mostra as provas que tem, né, os argumentos que tem, e vai fazer denúncia. E se é uma denúncia vazia, como é essa aqui? E se é uma denúncia que não merece prosperar porque fala de um artigo que não foi transgredido? Né? As pessoas já julgam só pela denúncia. Ah, não, denunciou é porque está devendo alguma coisa, porque fez alguma coisa errada. Não. A justiça se integra de dois lados sempre. Você tem que ouvir os dois lados. Então, não é pelo fato de alguém denunciar que você é culpado ou que você fez alguma coisa errada. Então, eu faço esse desabafo aqui porque essa denúncia me afetou muito, sem eu dever nada. Que nem eu falei, nunca respondi um processo na minha vida, nunca deixei de cumprir com a legislação vigente como vereador durante o exercício do meu mandato. Então, não era possível que prosperasse uma denúncia que estava falando de um fato que nunca existiu. Ou seja, uma denúncia dizendo que eu me afastei e recebi algo do meu suplente quando isso nunca aconteceu. Então, isso não tem como prosperar. Então, por isso que eu vejo que o desfecho é satisfatório no sentido de que não deveria se continuar um processo de algo que comprovadamente não aconteceu. Então, é isso que eu gostaria de falar, que no final a verdade sempre prevalece, e eu vejo que é isso que aconteceu aqui. A verdade é que realmente nunca houve esse fato que foi a nós incorretamente imputado. Eu agradeço pelo tempo concedido. Boa noite a todos. Último vereador inscrito, o vereador Nivaldo Bogo. Eu tenho tempo de até 11 minutos, vereador.